Muito bem, meus caros, muito bem. Bom, ainda é bom dia, né? Faltam 15 minutos para o meio-dia. Bom, mas hoje eram 5 da manhã e eu já estava assim, acordadíssimo, né? Com a cabeça aí vibrando de ideias. E quando isso acontece, olha, o melhor que eu posso fazer é não lutar aí contra a falta de sono, né? É não ficar girando na cama, tentando esvaziar a mente de todos os pensamentos que ficam ali, né, pulando como crianças na hora do recreio. O melhor é levantar e começar a trabalhar, ler, escrever, né? E nesses dias aqui eu ando relendo uns trechos do Stendhal, sabe? E trechos de outros autores que falam a respeito do Stendhal. É interessante perceber como a nossa ensaística nunca prestou muita atenção nesse grande escritor, né? Daquilo que eu sei, nós não temos aqui um clube de Stendhalianos no Brasil, né? Mas não posso dizer isso com certeza. Mas, de qualquer forma, nós temos boas traduções, é verdade, né? Mas vejam, quantos dentre nós, né, são apaixonados por Stendhal, né? Eu realmente não sei, né? O Machado de Assis lia Stendhal, com absoluta certeza, né? Aliás, não é por outro motivo que o Brás Cubas, no início lá das suas memórias póstumas, né? Já falando lá do além-túmulo, na primeira linha do seu prólogo, ele evoca o Stendhal, né? Mas evoca de maneira rápida, de maneira superficial, né? Só para justificar, por meio de uma citação, o possível pequeno número de leitores que poderão se interessar por um livro de memórias escrito por um defunto, né? Na verdade, o uso do Stendhal ali é um típico recurso machadiano, né? Um recurso retórico que primeiro diz não se admirar se tiver apenas 10 ou 5 leitores, né? Mas é exatamente como se ele dissesse que ele se importa, sim, e que ele vai ficar triste se ele não tiver leitores, né? E tanto é verdade que logo depois ele confirma a nossa impressão, né? Porque linhas abaixo ele diz, né, que ele quer angariar as simpatias da opinião, né? Enfim, mas não é sobre o Stendhal que eu quero falar hoje. Outro dia nós falamos dele, né? E quem sabe falando dele aqui, vocês não começam a se apaixonar por ele, não é mesmo? Mas eu ontem falava de curiosidade, não é? E eu fiquei pensando em como seria um comportamento curioso quando se trata, por exemplo, de estudar literatura, né? O que um bom aluno faz, né? Bom, já que a gente falou do Machado, né? Quer dizer, no mínimo precisa ler os melhores livros do bruxo do Cosme Velho, né? Mas vejam, o aluno excepcional, né, o curioso excepcional, esse lê os melhores, mas também lê os piores livros do Machado, né? E, principalmente, consegue compreender que é impossível isolar o Machado da nossa cultura, da nossa tradição. E é impossível separar o próprio Machado de outras culturas, de outras literaturas, né? Como a inglesa, por exemplo, né? Que o influenciou muito, né? Ele era um leitor persistente de alguns autores ingleses, né? Então, esse aluno compreende que, sem ampliar a sua visão, sem tentar, inclusive, conhecer o tempo do Machado, a história do Brasil, incluindo aí as características da vida urbana do Rio de Janeiro, na época do Machado, né? Quer dizer, conhecer aí umas pitadas boas de história do Brasil e mais alguns estudos centrais sobre o Machado, né? Quer dizer, sem pelo menos tentar fazer isso, ele vai ter uma compreensão limitada do Machado, né? E uma compreensão limitada do Machado vai significar um conhecimento incompleto não só da nossa literatura,
mas do nosso país, da nossa cultura, né? E isso vai representar o quê? Vai representar uma compreensão limitada, né, da própria circunstância desse nosso aluno, ou seja, do papel que ele desempenha ou pode desempenhar no seu universo, né? Então, percebem? Quer dizer, apesar do coronavírus, né, apesar de todos os contratempos e tragédias que esse vírus nos tem obrigado a experimentar, nós precisamos de mais um vírus, muito mais essencial, que é o vírus da curiosidade, né? Exatamente para que a gente nunca deixe de ir além, muito além de tudo o que nos dizem, de tudo o que nos mostram, né? E ampliar a nossa visão significa, como eu disse ontem, compreender que o conhecimento adquirido nos livros precisa necessariamente estar conectado, precisa estar inserido na realidade, né? Quer dizer, como eu dizia ontem, ser culto exige sede de conhecimento, claro, mas exige principalmente perceber que o conhecimento é inseparável da própria vida. Ou seja, ser culto exige que o intelectual, o cientista, que o estudante não se isole da sociedade, não se separe das pessoas que convivem com ele, não se aparte do seu próprio tempo, apesar de todos os problemas que o nosso tempo tem. Problemas que sempre existiram e sempre existirão. Afinal de contas, aqui não é e nunca vai ser o paraíso, né? Quer dizer, essa ideia utópica de que nós podemos transformar isso aqui num paraíso, bom, isso daí para mim não há ideia mais demoníaca do que essa, né? Porque assim, todo discurso utópico acaba criando realidades históricas que são aí, para dizer o mínimo, né, deprimentes, né? Deprimentes, né? Quer dizer, todo discurso utópico, quando se concretiza em alguma forma de governo, bom, fatalmente decai para um sistema aí ditatorial, totalitário, em que as pessoas vão ser torturadas, vão ser censuradas, né? Enfim. Bom, mas enfim, o nosso tema não é esse, né? Não é esse. Vamos voltar aí à nossa questão. Então vejam, a gente precisa se apaixonar pelo conhecimento, é verdade, né? Nós precisamos nos apaixonar por todas as formas de conhecimento, por todos os ramos do conhecimento. Mas nós precisamos nos apaixonar também pelos homens, pelos nossos semelhantes, pelo outro, né? A gente precisa deixar de ver o outro como o nosso eterno oponente, né? Ou como o nosso inferno, né? Como queria o Jean-Paul Sartre, né? Quer dizer, sem a compreensão do outro, o nosso conhecimento nunca vai ser completo, né? Se o nosso conhecimento produzir só a luz fria do egoísmo, se nós nos transformarmos em velhos fechados na biblioteca, cegos para tudo que se passa no coração dos nossos semelhantes, o nosso trabalho nunca será completo, nunca será verdadeira cultura, nunca estará inserido numa tradição, como eu dizia ontem, né? Agora vejam bem, eu não estou falando de política, eu não estou falando de ativismo político ou de militância política. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Eu estou falando de se aprofundar no desconcerto do mundo, né? Naquele desconcerto do mundo que o Gustavo Corsão mostra de forma exemplar no seu livro, né? O mundo precisa da nossa atenção, né? O mundo merece o nosso amor, merece a nossa atenção, mas o mundo não pode exigir toda a nossa atenção, né? É o que diz o Corsão. Quando o mundo exige de nós toda a nossa atenção, bom, quando isso acontece, o mundo merece o nosso riso, merece o nosso riso,
porque todos que têm alguma consciência sabem que nós precisamos estar engajados no fluxo dos acontecimentos. É verdade, mas engajados mantendo uma relativa distância, né? Preocupados com tudo, mas sem nos ligarmos à trama de interesses pequenos e mesquinhos, né? Essa trama que rege a vida mundana. É nesse sentido que uma pitada de ceticismo não faz mal a ninguém, né? Um ceticismo que nos ensina até onde a gente pode enfiar as mãos na lama dos interesses mundanos, né? Não sei se vocês já leram esse livro do Gustavo Corsão, né? Esse livro, O Desconcerto do Mundo, né? É um livro aí formado por 3 grandes ensaios. E os 2 primeiros ensaios são incríveis, incríveis, tá? Esses 2 primeiros ensaios, inclusive, mudaram a minha forma de olhar para o Machado de Assis, né? Bom, mas tem uma outra coisa importante que eu quero falar, né? Um complemento aí à curiosidade, né? Um complemento a esse desejo que a gente precisa ter de compreender a nossa circunstância, a nossa cultura, como eu dizia ontem, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, com absoluta franqueza, tá? Ninguém consegue fazer nada sem um mínimo de disciplina, tá? Então, assim, eu sei que nos dias de hoje, quando a gente fala em disciplina, muita gente já começa a ter, assim, um ataque de urticária, né? Já começa a ter, muitos têm até ataques epiléticos quando a gente fala em disciplina, né? Quer dizer, muita gente reage mal, muita gente já começa a pensar em imposições, que tem que se submeter a alguma autoridade, que tem de aceitar coisas impostas, enfim, um monte de pataquada, né, de bobagens, que não tem nada a ver com disciplina. Você fala em disciplina e parece que todo prazer desaparece, né? Porque assim a vida tem que ser prazer, né? Então tudo que envolve disciplina parece estar ligado aí a algum tipo de sacrifício, como se fosse um fardo que a pessoa precisa carregar, né? Um peso tremendo, né? Bom, mas assim, nós precisamos começar a desfazer essa relação mental que criaram na nossa cabeça, tá? Essa relação mentirosa, né? Que diz que disciplina, né, está sempre ligada a algo necessariamente desagradável, né? Quer dizer, nós temos que mudar esse pensamento e começar a perceber que não existe verdadeiro prazer sem algum esforço. Não existe felicidade sem alguma perda de energia, sem atuação persistente, né? Quer dizer, quando eu falo em disciplina, eu estou falando de um método de estudo, um método de trabalho. Sem disciplina no estudo, ninguém consegue se afastar dos problemas diários, né? Ninguém consegue esquecer os boletos, as contas que nunca param de chegar e se dedicar plenamente ao estudo, tá? Bom, você que é jovem pode não ter hoje boletos para pagar, mas um dia você vai ter, né? Se Deus quiser, porque assim, ter boletos para pagar é maravilhoso, é extremamente positivo, tá? Mostra que você, enfim, é responsável pela sua vida. Então é melhor, desde já, você começar a construir uma disciplina de trabalho, tá? Quer dizer, estudar sempre no mesmo horário, cumprir sempre o mesmo ritual, um ritual de estudo que você cria só para você, né? E isso serve para quê? Serve para te ajudar a todos os dias esquecer das questões mundanas que estão à sua volta, esquecer de todos os problemas que compõem a vida e submergir no trabalho, no estudo durante algumas horas, né? Quer dizer, vejam, as circunstâncias, elas estão sempre exigindo que a gente supere as dificuldades que se apresentam, né? Como eu dizia ontem, quer dizer, supere os conflitos. E nós não podemos ficar esperando para estudar, ler, escrever, nós não podemos ficar esperando que sempre surjam as condições ideais
perfeitas, paradisíacas. Tá? Quer dizer, todas as histórias de sucesso, meus caros, escondem anos de luta, anos de trabalho monótono, anos de repetição dos mesmos gestos. Tá? Então, esse passo é decisivo. Você precisa transformar a sua busca de conhecimento, de cultura, também num exercício de disciplina. Tá? Pensem num médico, né? num cirurgião. Né? Quantas horas de pé, quantas horas e horas de dedicação ao estudo, né? De aprimoramento da técnica. Né? Quer dizer, tem ali muito cansaço, muito suor, muito estudo, muito senso de dever, né? Por trás de um bom cirurgião. Bom, e agora por quê? Por que que vocês acham que seria diferente com um escritor, ou com um ensaísta, ou com um poeta? Né? Achar que a arte e a cultura não exigem esforços, não exigem disciplina, bom, é ter uma visão muito infantil. Né? É não conhecer a realidade. É achar que a curiosidade não exige esforço e disciplina. Né? É ver a busca pelo conhecimento como mero diletantismo. Né? Então, por favor, né, deixem de ser amadores, deixem de ser superficiais e abracem a vida do pensamento, a vida da escrita, tá? Mas de forma adulta, com seriedade. Tá certo? Sem amadorismo, sem amadorismo. Um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Tudo de bom.